Oi. Uma vez o menino e o amigo dele tinham ido num negócio de boliche, sabe? Pra jogar boliche. E quando eles chegaram lá, eles perceberam que eram só eles e mais um cara. E eles ficaram tipo, só pra gente a pista. E pra esse cara. Mas o cara tava meio longe. O amigo dele falou assim, eu tô indo no banheiro, já volto, vai ser rapidinho. Ele falou, tá bom. E aí ele começou a jogar sozinho e tal. E ele percebeu que o homem tinha ido embora. E ele falou, agora a pista é só nossa. Só que passaram tipo uns 20 minutos e nada do amigo dele voltar. Ele resolveu ir atrás do amigo dele. Quando ele chegou no banheiro, o amigo dele não tava mais lá. Só que o homem que tinha saído tinha voltado e tava jogando. Ele começou a tipo, ué. Aí ele viu que o barulho que o cara tava fazendo, tipo, de jogar a bola era completamente diferente de uma bola normal. E quando ele olhou, o cara não tava jogando com uma bola, e sim com a cabeça do amigo dele. Hoje eu trouxe pra vocês outro caso de criança que se lembra da vida passada. Gus Taylor tinha apenas 1 ano e meio de idade quando seu pai estava trocando sua fralda, e aí ele virou pro seu pai e falou: quando você tinha minha idade, eu costumava fazer isso com você. O pai dele deu uma risada, né, e continuou a limpar o menino. Foi apenas anos depois que a frase do menino fez sentido. Com 4 anos de idade, em uma conversa com sua família, ele disse que na verdade ele era o seu avô Aldi, que faleceu 1 ano antes dele nascer. Só que mais uma vez não deram atenção pra ele. Seus pais só começaram a acreditar no menino no dia que eles abriram o álbum da família, que eles nunca tinham feito isso, e Gus apontou facilmente pro avô dizendo que era ele. E também disse o primeiro carro que ele teve. Eu já estaria toda me tremendo. O que mais intrigou seus pais foi quando ele falou que ele tinha uma irmã, e quando sua mãe perguntou sobre ela, ele disse rapidamente: ela morreu, virou um peixe, foram os bandidos. E pasmem, ela realmente morreu assassinada e foi jogada na Baía de São Francisco. Nem mesmo o pai dele sabia detalhes sobre a morte da mulher. Oi. Uma vez um menininho de mais ou menos uns 13 anos tava passeando num parque. E aí, enquanto ele tava andando, ele começou a ouvir um grito, tipo, de socorro. Parecia que a menina tava, tipo, desesperada. E ele tava, tipo, olhando pra um lado, olhando pro outro e não tava encontrando a pessoa. E aí ele começou a perceber que o grito tava vindo debaixo do pé dele. Tava, tipo, debaixo, tipo assim, no chão, sabe? No solo. Ele ficou apavorado e chamou a polícia. Assim que o policial chegou lá, ele falou: cara, eu tô ouvindo também, tá vindo do chão. E aí chamaram toda uma equipe e tal, começaram a, tipo, escavar. E o que eles acharam foi, tipo, assustador. Eles acharam uma caixa que tinha só um furinho. E dentro dessa caixa tinha uma menininha de 6 anos. E ela tava completamente espancada, toda roxa, toda machucada. Toda machucada. E ela contou que um homem sequestrou ela, bateu muito nela e enterrou ela viva. E até hoje ninguém sabe como é que ela sobreviveu. Bom dia, amores. Vou começar hoje contando a história da Natália. Essa história chegou pela minha DM do Instagram, então se você tem uma história, manda lá que ela pode virar vídeo. A Natália estava na casa de uma amiga. De tarde, elas estavam cansadas e resolveram dormir um pouco. Os pais dessa amiga foram para a igreja. A amiga dela dormiu rapidinho, mas a Natália tem o sono mais leve e ela ficava escutando um barulho de criança chorando e o cachorrinho da amiga dela latindo toda hora, então ela não conseguia pegar no sono. A amiga dela estava completamente apagada, mas a Natália resolveu levantar. Ela viu que o barulho estava vindo da varanda. Abriu a porta e viu uma menininha sentada na varanda de cabeça baixa chorando. Ela já estava indo perguntar se a menina precisava de ajuda quando o cachorro latiu. A menina se virou, olhou para ela e ela viu que era amiga dela. Ela ficou tão assustada que ela ficou paralisada. A menina saiu correndo e sumiu. Quando o susto passou, a Natália voltou até o quarto e viu que a amiga dela continuava dormindo. A amiga dela acordou, ela contou que estava tendo um pesadelo, que ela estava na varanda chorando, olhou para dentro da casa, viu a Natália, mas achou a Natália muito esquisita, ficou com medo e saiu correndo. O que vocês acham que foi isso? Muitos de vocês conhecem a boneca Annabelle, conhecem a história dela e sabem que é real, e que ela tá no Museu dos Warren, com um alerta de luz vermelha pra ninguém encostar nela. E também sabem que onde ela fica, existem vários objetos mal assombrados. Mas apesar da fama esplêndida de Annabelle, também temos a boneca Lily, bizarra. E ela também tem o mesmo aviso que Annabelle, a luz vermelha de alerta pra ninguém encostar na caixa dela. E não é todo objeto que tem isso, tá? Se vocês querem saber a história dela, eu vou contar agora. Então, um casal decidiu presentear a sua filha com essa boneca aqui, que é tipo o estilo bebezão, sabe? E essa criança não falava, mas quando a boneca chegou, ela começou a falar Lily, e aí deram o nome da boneca de Lily. E é assim que surgiu o nome da boneca. Por volta de 1980, a criança estava com uns 9 anos de idade, ela resolveu levar a Lily para um passeio no sótão, para olhar a paisagem. Passeio saudável. Mas ela caiu, bateu a cabeça fortemente e veio a falecer. A família sabia que ela andava muito com a boneca, então resolveram enterrar a boneca junto com a criança. Vou ter que terminar na parte 2. Parte 2 da boneca Lily. Como eu havia dizendo, tinham enterrado a boneca junto com a menina. Após 7 dias da morte da criança, presta atenção, a boneca reapareceu no quintal da casa do casal. Mas ela não estava enterrada junto com a menina. Apesar de estranhar a situação, eles ficaram com a boneca e guardaram ela.
eu já teria queimado há muito tempo. E com o passar do tempo, eles repararam que a boneca cada dia mais mudava a aparência. A cada dia, ela se parecia mais com a menina que morreu. E ela jurou que viu a boneca mexendo a boca, gesticulando igual sua filha quando queria falar algo. Isso que levou a mulher a procurar Lorraine Warren, a mesma que pegou a Annabelle. Aí ela pegou a boneca e levou para o museu onde ficavam os outros objetos. A princípio, ela ficou numa mesa exposta para todos, sem nenhum tipo de proteção. Os visitantes que olhavam a boneca diziam que ela mexia o olho, gesticulava com a boca. Então um dia um padre foi lá no museu e ele olhou para a boneca e disse: "O que tá na boneca não é o espírito de uma garotinha, e sim um espírito imundo que queria a alma de crianças para entrar no mundo dos vivos." Vou continuar na parte 3 para falar o final da história. Parte 3 da boneca Lily. Tá, aí o padre falou aquilo tudo e pra piorar a história, porque nunca fica melhor, né? Um homem tocou na boneca Lily. Gente, todo mundo sabe que não deve tocar em objeto amaldiçoado. E ele disse que tava escutando a boneca falar o próprio nome, só que só ele ouvia. Então ele pegou a boneca e aproximou ela perto do seu ouvido pra ele poder escutar melhor. Moço. No outro dia o cara foi encontrado morto no quintal de casa. Então a perícia confirmou que ele caiu do telhado, quebrou o pescoço e bateu a cabeça muito forte do lado esquerdo no parapeito. Isso aconteceu na madrugada depois que ele encostou na Lily. Então Lorraine decidiu trancar a boneca numa caixa de madeira com vidro igual de Annabelle, com a luz vermelha e o alerta dizendo pra não chegar perto, igual de Annabelle. Porque tanto a morte da menina quanto a morte do cara foram muito parecidas e elas são associadas à boneca Lily. Dizem que até por foto ela consegue penetrar o seu subconsciente e você consegue ver ela de noite em casa. Ai não, Deus me livre. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e comentem para mais fatos assim. Hoje vou contar pra vocês a história de Robert Hansen, o caçador de mulheres. Ele era um cara moda antiga e era conhecido por todo mundo por ser um bom sujeito. Parecia ser um cara super normal, bom pai. Trabalhador e tinha hobbies como, por exemplo, caçar. O que na época era uma coisa comum. Só que ele não saía pra caçar animais. Ele saía pra caçar mulheres. Entre 1973 e 1983, no Alasca, ele seduzia as mulheres dizendo que ia levar elas pra um passeio, porque ele também sabia pilotar aviões. Então elas ficavam super animadas e iam de encontro a ele. Depois do passeio, ele levava elas pra uma cabana. Lá ele tinha relações com essas mulheres, e assim que acabava, ele soltava elas na floresta, pra aí sim começar a parte que ele gostava, que era caçar essas mulheres. Estima-se que ele tenha matado cerca de 17 a 21 mulheres, e ele chamava essa caça de Projeto de Verão. Ele foi condenado em 1983 por diversos crimes, tipo roubo, sequestro, estupro, assassinato. A pena dele era de aproximadamente 470 anos. Então, como já é de se imaginar, ele morreu na cadeia, em 2014. E detalhe, o número de vítimas que encontraram dele foi só estimado, eles não tinham certeza. Oi, acho que todo mundo já viu um filme que aqui nos Estados Unidos tem esses lockers. Isso aqui. E aí, em uma escola aqui nos Estados Unidos, tinha um locker que todo mundo que já teve locker, foi o dono desse locker por algum tempo, ou morreu, ou sofreu um acidente muito bizarro. E aí um menino chamado Kyle pegou esse locker. Só que ele não acreditava nisso. Ele falou, gente, óbvio que não vai acontecer nada comigo, relaxa. E aí todo mundo ficou, cara, vai acontecer, sempre aconteceu, você não vai ser o único. Passou uma semana e nada tinha acontecido com ele. O povo da escola começou a falar, talvez ele esteja certo, nada vai acontecer com ele. Até aqui. Um dia ele tava dirigindo de volta pra casa e tinha uma velhinha atravessando a rua. E ele resolveu parar pra ajudar ela. Na hora que ele abriu a porta e saiu do carro, ele não viu que tava vindo um carro em alta velocidade. O carro infelizmente atingiu ele e ele ficou paraplégico. Todo mundo na escola falou, é por causa do locker amaldiçoado. E aí ele começou a acreditar. E até a escola percebeu que aquele locker era completamente amaldiçoado e nunca mais deixou ninguém ficar com o locker. E tinha até uma medida pra você não chegar perto do locker. Inclusive, se inscreve lá no canal. Comecei a postar coisa bizarra lá também. Bom dia, gente! Vou começar o domingo hoje contando a história da Milena. Então, se você tem uma história assustadora ou bizarra, me manda lá, que pode virar um vídeo aqui. Na época que isso aconteceu, a Milena ainda morava com a mãe dela, e a mãe dela tava pro trabalho, ela tava sozinha em casa com a cachorrinha dela. E aí, ela tava deitada já, mexendo no celular, esperando a mãe dela chegar do trabalho. E ela ouviu a porta do apartamento abrir uma hora e passos de pessoa andando pela casa. Ela achou que a mãe dela tivesse chegado. Ela ouviu essa pessoa andar até a porta do quarto dela, parar do lado de fora, e inclusive ela viu a sombra por debaixo da porta e a maçaneta girando. Nessa hora a cachorrinha dela começou até a fazer festa, que era um costume, né, quando a mãe dela chegava em casa. Então a Milena foi e falou, mãe, peraí que a porta tá trancada, eu vou levantar e vou abrir pra você. Só que quando ela abriu a porta do quarto não tinha ninguém do outro lado. Ela procurou pelo apartamento e realmente não tinha ninguém. Aí ela resolveu ligar pra mãe dela e a mãe dela falou que ainda estava no trabalho, que ficava do outro lado da cidade.
Oi. Uma vez um menino tava trabalhando numa funerária e chegou um cara todo vestido de preto, muito esquisito, com um corpo pra cremar. O corpo já tava dentro do caixão, tava tipo, pronto. O menino e o colega de trabalho dele ficaram tipo, ok. E colocaram o corpo dentro do forno, não sei se chama forno. No lugar onde bota pra esquentar pra virar pó, cremar. E aí quando eles ligaram, o colega de trabalho e o cara saíram pra conversar. E o menino começou a ouvir tipo uma batida, como se estivesse vindo de dentro do caixão do cara que tava morto. E ele ficou tipo... Até que os dois voltaram e o cara falou, vocês não estão ouvindo essas batidas? E o homem de preto e o outro falaram assim, não. E o cara foi embora. Quando anoiteceu, o colega de trabalho dele chegou e falou assim, então, aquele cara entregou essa quantia de dinheiro, era tipo muito dinheiro, era uma sacola cheia de dinheiro, em troca da gente não falar o que a gente ouviu. Porque o cara que tava dentro daquele caixão, na verdade, tava vivo ainda. Oi. Então, tinha uma menina novinha, devia ter mais ou menos uns 6 anos. E antes de dormir, ela pintou a mão da boneca dela com 3 unhas pretas. E no meio da noite ela ouviu um barulho e uma voz dizendo 3 unhas pretas no quarto dos seus pais. Ela foi correndo super assustada, chegou no quarto dos pais. Os dois estavam mortos, com 3 arranhões, assim, ensanguentados. Ela voltou pro quarto super assustada, trancou a porta e tentou, tipo, meu Deus, isso é um pesadelo, isso é um pesadelo. Alguns minutos se passaram e ela ouviu, de novo, 3 unhas pretas no quarto do seu irmão. Ela morreu de medo, mas ela foi correndo lá e o irmão dela tava com a mesma coisa, um arranhão. Ela voltou pro quarto dela, trancou a porta de novo e ouviu 3 unhas pretas chegando até você. No dia seguinte, a menina foi encontrada morta e a boneca tava do lado dela. E as 3 unhas da boneca estavam cheias de sangue. Cuidado ao contarem histórias de terror, crianças! Bom, uma menina foi dormir na casa da amiga dela e elas decidiram começar a contar historinhas de terror, porque é muito legal. Só que no meio disso começou uma super tempestade. Morrendo de medo. E decidiram mudar de quarto, porque no quarto que elas estavam antes tinham as coisas da irmã da menina que morava na casa, que tinha falecido há pouco tempo. Bom, nisso deu horário, elas foram dormir e a tempestade continuava. Morrendo de medo, uma delas durante a noite falou pra amiga dela, me dá a mão pra eu me sentir mais confortável e conseguir dormir mais tranquila. E aí elas dormiram de mãos dadas a noite inteira. No café da manhã elas estavam conversando sobre isso e falaram, poxa mãe, a gente dormiu essa noite de mãos dadas e tal, e a gente ficou bem mais tranquila, foi muito melhor. Isso a mãe dela olhou e perguntou, vocês juntaram as camas, né, então, pra conseguir alcançar a mão uma da outra. E aí elas falaram, não, a gente não juntou as camas. Elas subiram no quarto pra conferir, e por mais que elas se esticassem muito, elas não conseguiriam dar as mãos naquela distância. Oi. Tinham 2 irmãs, uma de 16 e uma de 9. E uma vez elas ficaram sozinhas em casa porque a mãe tinha saído pra trabalhar. Só que elas moravam numa casa muito antiga e muito esquisita, elas tinham medo da casa. A menininha de 9 anos ficou no quarto dela brincando com os brinquedos e a mais velha ficou lá embaixo lendo um livro. E tinha uma janela tipo assim em cima. Quando ela acabou de ler um capítulo, ela sentiu um bagulho esquisito e olhou pra cima. Quando ela olhou pra cima, tinha uma pessoa tipo assim, só que um pouquinho mais assustadora. E ela ficou tipo paranoica, com muito medo. E ela subiu pra ver como é que a irmã dela tava. E a irmã dela falou, cara, eu tô bem, eu tô brincando com os meus brinquedinhos, licença, sai. E ela desceu e falou, tá, tô louca. Passou mais um tempo, ela olhou pra cima de novo pra ver se a figura ainda tava lá. E ela ainda estava encarando. Só que dessa vez a figura tava assim e do nada saiu. E ela passou mal e teve uma sensação muito esquisita. Quando ela subiu pra ver como é que a irmã tava jogada no chão e tinha sido esfaqueada muitas e muitas vezes. Não sei qual é a moral da história. Voltei, amores, e agora de cabelo retocado, tudo certo. Então, o cara morava num prédio e ele tinha um vizinho que morava no apartamento de cima do dele, que era bem esquisito. Ele tinha um pouco até de medo desse cara. Esse vizinho fazia questão de não socializar com ninguém do prédio e, tipo, tava sempre de cara feia e tinha uma energia ruim. À noite, geralmente na hora que esse cara tava indo dormir, sempre vinha um barulho do apartamento desse vizinho de cima. Não era um barulho alto, era um barulho até bem baixinho, mas era constante. 3 batidinhas, depois vinda de 3 batidinhas fortes, mais 3 batidinhas fracas. Ficava um tempo em silêncio e começava de novo. Esse barulho durou meses, mas como ele tinha um pouco de medo do vizinho, ele achou melhor nem reclamar, não. E depois de alguns meses esse vizinho se mudou, o barulho nunca mais aconteceu. O cara nunca mais pensou nesse assunto, passaram-se alguns meses, e um dia a filha dele chegou contando que tinha aprendido código Morse no colégio. Estava demonstrando e ela fez exatamente o barulho que tinha na casa do vizinho. Reconheceu na hora o barulho e perguntou, o que isso significa? E a filha dele respondeu, pai, esse é o mais fácil, é um pedido de socorro. Oi? Te pergunta como é que eu durmo? Olha aqui a bola se mexendo sozinha. Eu não durmo, não. Sozinha, mas vamos lá. Tinha um menino chamado Jake. Ele tava com a mãe dele no médico. Ele tava muito irritado porque ele odiava esperar. E tava começando a ficar assustado com uma pintura que tinha na frente dele. Era tipo de um velhinho. Toda vez que ele andava de um lado pro outro, ele falava que o velhinho ficava olhando pra ele. Só que a mãe dele falou que ele tava tipo, não.
E aí o médico chamou a mãe dele e ele ficou sozinho na sala, com a pintura. Só que ele não queria admitir nem pra ele mesmo que ele tava com medo. Então ele falou, tipo, não, vou olhar de perto. E ele foi e chegou muito perto da pintura. E ele viu que era muito real e tava muito esquisito. O negócio caiu ali atrás, mas tudo bem. E ele percebeu que, tipo, a mão do cara tava começando a chegar perto dele. Enfim, quando a mãe saiu do consultório, o Jake não tava mais lá. Procuraram ele em todos os lugares, não tava. E aí eles chamaram a polícia. E resumindo muito a história, na verdade não era um quadro. De fato, era um homem que tava sendo procurado pela polícia que sequestrava crianças. E sequestrou o Jake.